título, eu daria o título à minha pregação como prudência ou sensatez? Eis a questão. Mas, meus irmãos, vamos abrir lá em Mateus, capítulo 7, versículo do 24 ao 27. É a parábola dos dois alicerces. Vamos aprender aqui todos nós, né? Mateus 7, 24 e 27. Os dois alicerces. A palavra de Deus vai dizer assim: todo aquele, pois, que escuta estas palavras, minhas palavras, e as pratica, assemelharei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu. Repitam comigo: e não caiu. Porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, vou compará-los ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Amém. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Deus, libera teus anjos para que nada nos incomode nesse momento. Pai querido, me usa neste momento aqui na tua casa. É até uma pretensão da minha parte querer ser a tua boca aqui na igreja. Sim, Jesus. Mas usa-me de alguma maneira, porque se uma palavra, uma letra, uma palavra, uma sentença conseguir permanecer no coração de cada um de nós aqui, grandes maravilhas o Senhor vai fazer em nossas vidas. E que o Senhor frutifique essa mensagem, nos alimentando, nos abençoando e mudando a nossa mente, o nosso agir, o nosso prosseguir, porque queremos sempre aprender mais um pouquinho do Senhor. Abençoe essa tarde e que os anjos passem no nosso meio, derramando, distribuindo bênçãos, conhecimento, alegria, fé, consagração em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Jesus usava de parábola, talvez, eu creio que seja mais para as pessoas entenderem com mais facilidade. Amém. Né? E algum tempo atrás eu vi um cara falando, uma pessoa falando, não sei se era pastor, e eu passei a ter esse exercício, né? Visualizar as parábolas. Vamos passar pelo exercício de tentar visualizar ou desenhar as parábolas. Quando estiver lendo uma parábola, vamos tentar desenhar ela ou filmá-la na nossa. Talvez vai fazer um pouquinho mais sentido, aumentando a nossa fé, o nosso despertar, né, espiritual. Então, aqui Jesus começa comparando dois homens. E nos capítulos 5, 6 e 7, Jesus fala muito de ensinamento, ensinando o modo de agir das pessoas, como tem que ser, né? Um pouquinho antes ele faz muitos milagres e depois dedica-se um tempo, nos capítulos anteriores, né? Ele ensinando. E aqui nada mais do que ele ensina. E eu, como gosto muito da literatura, né? Eu fiz letras, né? Na verdade fiz letras, né? Se formado em literatura, português e literatura. Eu já falei isso aqui, eu gosto de ler qualquer leitura, até leitura de consumo, né? Jornal, revista, eu gosto de ter uma caneta para anotar. Eu pego um jornal para ler, eu marco, quem joga vai até pro lixo, mas eu marco, porque você acaba
gravando, decorando mais. Então, eu gosto de ler, aprendi isso na faculdade, com caneta. E se a gente for fazer um destaque dessa parábola, nós vamos encontrar só nas palavras-chave do texto a explicação de tudo. Eu destaquei aqui 13 palavras-chave que a gente extrai aqui na parábola dos dois alicerces. Palavra de Deus, prática, semelhança. Jesus nos compara, compara os dois homens, homem prudente, edificação, casa, rocha, fenômenos da natureza, combate, queda, homem insensato, areia e ruína. Ou seja, só nessas palavras a gente já detecta aqui o que Deus, o que Cristo queria ensinar. Mas vamos nós. Todo aquele, Jesus falando, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, vou assemelhá-lo ao homem prudente. Nosso primeiro ensinamento, aprendizado aqui, é que Jesus, ele não faz acepção de pessoas, mas ele faz comparação. E é inevitável, né? Inevitável. Todo lugar é assim. Nosso supervisor, nosso chefe, ele sempre tem em mente quem é que faz melhor, quem. Por quê? Porque as nossas ações falam de nós. Então aqui Cristo, ele faz uma comparação, ele compara um homem com outro homem, né? E continuando, o homem prudente, ele edificou a sua casa sobre a rocha. Esse eu não sou, eu já fiz algumas obras na minha casa, assim, terreno que eu comprei, construí casa, eu não construí não, eu paguei para construir. Acho que o pastor Marconi, que é engenheiro civil, então ele fala que sabe com mais propriedade que eu, se quiser acrescentar alguma coisa, né? Ou seja, a Bíblia vai dizer que Jesus vai dizer que um homem construiu uma casa sobre a rocha. E qualquer casa, e ele fala, vamos pular lá para o outro homem insensato que construiu sobre a areia. Ele não pegou simplesmente na areia e jogou. Não, ele deve ter cavado também, deve ter feito um alicerce. Só que todo alicerce, pelo menos eu aprendi isso com um pedreiro de confiança que eu tinha, tem que ser profundo. Tem que ser mais fundo. Quanto mais fundo, mais sustentar, mais o edifício, a casa, as paredes serão sustentadas. Porque ele vai cavar, aquilo ali vai ficar coberto de cimento e ferro. Ou seja, esse alicerce, né? Vamos dizer que a gente vai construir uma casa, né? Já que eu falei do exercício de imaginar, de desenhar na nossa cabeça, vamos dizer que isso daqui seja o quartinho que eu vou fazer. Uma kitnet, aqui é banheiro, aqui é cozinha, ali tá. Eu vou ter que ter uma pilastra aqui. Aqui, dependendo da distância, vai ter que ter uma no meio. Talvez aqui com certeza basta uma. E ali outra, ou seja, 4 pilares, 4 alicerces. Alicerce nada mais é que a base. Não é alicerce, ou seja, 1, 2, 3, 4. Então, quanto mais fundo, mais profundo cavar e encher de cimento, mais firme vai ser. Isso é o que Jesus compara um homem prudente, para trazer para a nossa realidade. Onde é que nós estamos? Como é que nós estamos no nosso relacionamento com Deus? Está profundo? Né? Eu vejo muitos pastores falar relacionamento raso, profundo, né? Quanto mais profundo, mais íntimo, mais próximo de Cristo nós vamos ter, né? Um relacionamento raso é superficial, né? Vem na igreja, faz suas orações, vai para casa e tá bom, tá tudo bom, tudo maravilhoso. Mas não, o exercício de fé, a caminhada com Cristo, começa muito mais quando a gente sai daqui do que aqui.
Aqui nós viemos para agradecer pela nossa vida que nós temos a semana toda. Nós só temos um culto aqui por semana. Um compromisso com Deus na semana aqui. Aqui é momento de louvar, de glorificar, de agradecer, de devolver as bênçãos aqui através de nossos dízimos e ofertas, aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Mas o exercício, a comunhão com o Senhor é dali para fora. Porque aqui é fácil. Aqui você não fala palavrão. Aqui dentro você não mente, né? Aqui dentro a gente não olha de cara feia. Aqui a gente não briga com ninguém. É só love. É só amor. É só love. Love story. Isso mesmo. É só amor. É só paixão. É só vamos, luta, vamos embora. E lá fora é que a gente tem que demonstrar, primeiro, o nosso relacionamento com Deus, como é que está. Eu vi esses dias um vídeo de uma menina, uma cantora, não sei o nome, ela estava falando num desses TikTok lá, sei lá, da vida, não sei o nome, ela falou que quando ela frequentava a igreja, ela era meio rebelde, cabelinho curto, mas gostava de louvar e tal. E as pessoas discriminavam muito ela. Aí ela falou isso, mas eles vão saber como é que era o meu relacionamento, como é que eu tratava meu pai, como é que eu tratava a minha mãe, a minha avó, como é que eu era dentro de casa. Ou seja, né, me faz acreditar que ela era uma pessoa de caráter, de compromisso com a família, né, de respeito aos pais. E isso reflete, tem que ser refletido na nossa vida, na nossa comunhão, no nosso compromisso com Deus. O nosso relacionamento com Deus tem que ser como a sapata, o alicerce de uma vida. Tem que começar ali com alicerce, com profundidade e fundo nas causas, nas coisas do Senhor, intimidade com Deus, dízimos, ofertas, orações, jejum, consagração, busca incessante. Isso tudo é base, alicerce para uma vida conjunta, uma vida com Cristo, né? Traz lá a memória o nosso, né? Se a gente fazer um exercício de memória, o nosso primeiro amor, quando a gente se converteu, era tudo maravilhoso. Eu tive o privilégio de ter morado próximo da igreja, né? Quando eu me converti com 16 anos, de lá se foi anos e anos atrás, eu me converti com 16 anos, um garoto vindo da casa da minha avó, criado com vó, então não tinha muita maldade na vida. Eu me converti e ali eu me interessei pela igreja, o estudo aconteceu na minha vida até muito rápido. Com 16, eu vou fazer agora, sexta-feira que vem, dia 29, 43 anos que eu aceitei Jesus. Glória a Deus. 43 anos. Comemorar na sexta-feira, dia 29, ou seja, foi tudo rápido na minha vida. Dia 29 de novembro, eu aceitei Jesus, a primeira vez que eu entrei na igreja, e dali, não me lembro exatamente, né, não teve apelo, eu aceito, eu quero, não, semana que vem, eu não frequentava a igreja, acho que eu nunca tinha ido na igreja, eu sempre fui católico, até na macumba eu tinha ido, mas numa igreja de crente eu não lembro de ter ido, né? Eu via, mas dia 9 de janeiro, acho que eu guardo datas, 9 de janeiro eu me batizei nas águas, 19 de janeiro no Espírito Santo, e dia 5 de fevereiro eu já estava fazendo a obra de Deus como obreiro na igreja. Ou seja, e eu lembro que ali eu entrei para um grupo jovem com 16, né? Já tinha 16, 17, 18, envolvido no grupo jovem, trabalhando na obra como obreiro, e como eu falei, eu morava próximo da igreja, então quase todo dia eu estava indo na igreja trabalhar, né? Quase todo dia. Esse era o meu primeiro amor. E se a gente fazer um exercício de fé, o nosso primeiro amor foi muito mais intenso do que agora. Não tem, esse é fato. Divisor de água, né? É um divisor de água.
Ou seja, hoje a gente tem fé, tem comunhão, tem intimidade com Deus, mas bem diferente daquele primeiro amor. O que é que mudou? Mudou a maturidade? Mas você fica maduro e esquece, fica mais velho e mais pecador, sei lá. Enfim, relacionamento com Deus, intimidade com Deus tem que ser igual ao nosso primeiro amor. Igualzinho ao nosso primeiro amor. Tudo bem que você não precisa ficar. Eu também ia porque eu trabalhava, né, na época de 16 anos, apesar de que eu trabalhava, mas eu morei perto da igreja, então eu sempre estava trabalhando à noite na igreja. Então, continuando com a parábola, ou seja, paramos no homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, ou seja, então essa casa aqui, essa rocha aqui, essa casa é a nossa vida, e a rocha é a comunhão com Deus. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Ou seja, nos faz acreditar que o tempo mau vem para todo mundo. Quem está na chuva é para se molhar, né? Essa chuva aqui, ó, essa tempestade veio na vida ou na casa do homem prudente e do homem insensato. Bateu o vento, bateu a chuva. Na do homem nós já vimos aqui do homem prudente, porque ele cavou com profundidade, né? Não foi atingida. O vento bateu, chuva bateu, mas não caiu. Da mesma forma, veio na vida do homem insensato, que a gente vai dar continuidade àquela leitura. E aquele que ouve, a segunda parte da parábola, e aquele que ouve estas palavras e não as cumpre. Olha só, palavra não cumprida, palavra ouvida, ensinamento aprendido e não seguido. Vou compará-lo ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, ou seja, manteve um relacionamento, trazendo para cá, um relacionamento raso com Cristo, sem alicerce, sem base na palavra, sem conhecimento da palavra. Olha o resultado. Não só, e desceu a chuva, ou seja, mesmo que aconteceu lá com o homem prudente, desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. E o que aconteceu com a casa? Caiu. E não só caiu, mas foi grande a sua ruína. Aprendemos aqui o que? Problemas nós vamos ter. O homem prudente e o insensato, o crente e o não crente, adversidades na nossa vida vamos ter. Deus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Isso bem lembrado, né? Jesus, né, eu já disse isso aqui, ele não nos enganou sobre a caminhada de fé. Então, adversidades e problemas vêm para todos. Desejos de sucesso, propósito na vida, objetivos, todos nós temos. Então nós não somos super-homens, nós não somos melhores do que ninguém. Eu não sou melhor do que a Salete não é melhor do que a pastora não é melhor do que a irmã Fátima. Ninguém é melhor do que ninguém. As adversidades vêm para todos. Ele não vai dizer que aquele que espera nessa terra aqui, que vive esperando as coisas acontecerem aqui, são os mais miseráveis. Porque nós somos peregrinos. Nós não somos dessa terra. Nós somos forasteiros. A nossa casa, o nosso lar, a nossa vida vai ser na glória. Então, com certeza, aqueles que perderam
mas perderam as suas casas, as suas vidas, as suas identidades. Mas com certeza elas glorificaram o nome de Deus. Por quê? Porque a vida dela estava alicerçada no Senhor Jesus. O segredo de uma vida vitoriosa é o nosso alicerce, é a nossa base, é a nossa comunhão com Cristo. Por quê? Porque isso faz com que as nossas adversidades se transformem, se convertam em louvor a Deus. Amém. Em gratidão pela vida. Às vezes você vê, né, na televisão, o Beto estava falando algo interessante esses dias comigo, né, lá no Recreio, lá no Rio de Janeiro, no Recreio dos Bandeirantes, né? E lá está muito violento. O Rio todo, o Brasil todo está violento, né? E ela falou que lá perto de casa tem um quiosque, tem uma barraca, é quiosque não, tipo um trem. A moça falando que estava fazendo um cachorro quente, olha só, cachorro quente, aí teve um tiroteio, escutou o tiroteio, ela quando começou o tiroteio, ela foi se abaixar. Quando ela se abaixou, a bala pegou no pão do cachorro quente. Olha só, pegou no pão do cachorro quente, furou o pão. Ou seja, poderia ter pegado nela, né? Então, mas eu até conheço essa moça, essa senhora que trabalha lá. Ou seja, mas o grande segredo de uma história dessa é o quê? É a confiança em Deus. Poderia ter pego na mão, poderia ter até ceifado a vida, mas se a gente ficar aqui esperando algo de bom nessa vida, como eu falei, e a palavra de Deus diz, somos os mais miseráveis dos homens, porque a nossa vida, o nosso alicerce tem que ser voltado para a glória, para o reino de Deus. Com certeza, o reino de Deus não é só aquilo lá em cima, é aqui na nossa vida, né? É aqui através de nós, é através do nosso dia a dia. E aquele que faz a sua vida, como eu acabei de ler aqui, né? O homem prudente e o homem insensato, aquele que traz na sua bagagem, na sua vida espiritual, consagração, busca incessante em Deus, comunhão com o Espírito Santo, né? Com certeza vai saber tirar proveitos até mesmo das suas adversidades. Eu, em particular, fui mais fervoroso na fé diante dos meus problemas. Mas eu acho que não é só comigo, não. Toda vez que a gente tem uma situação que aperta o calo, a gente corre para a cruz de Cristo. A gente busca mais. Mas se a gente querer alguma coisa que está mais um pouquinho na nossa frente, a gente busca mais. A gente faz mais propósito. A gente tem mais intimidade com Deus. Devia ser o contrário, né? Devia ser o contrário. Quando as coisas estivessem mais na boa, a gente busca mais ainda o Senhor. Mas não, a gente deixa as coisas ir para o brejo, como diz no popular, para poder buscar mais a Deus. Mas fica aqui a minha sugestão, a minha orientação. Fazer do relacionamento com Deus, fazer do nosso alicerce de fé uma busca incessante da palavra de Deus. Mesmo porque, quando a gente busca o Espírito Santo, Ele não nos deixa. Jesus, Deus, não esquece, tem uma música, né? Ele não desiste de você. Deus não desiste de nós. Aleluia. Nos momentos mais difíceis, é que Ele está do nosso lado. Amém. Então, que possamos ter essa consciência de que a busca incessante, a proximidade com Cristo, tem que ser a base da nossa vida. Resumindo essa parábola tem duas lições que devemos aprender. A primeira
A adversidade chega para todos, eu acabei de ler. Tanto para o homem prudente, quanto para o insensato. Vamos ler lá, Salmo, eu separei aqui alguns versículos, Salmo 121, 2. A Bíblia também fala onde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro, né? É isso aí. Se o nosso tesouro estiver na presença de Deus, estaremos cheios da presença de Deus. Salmo 121. Cadê o Salmo 121? Salmo 121, 2, ó. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Para o salmista Davi, né, esse salmo de Davi, falar isso, de onde me virá o socorro, é porque ele estava precisando de socorro. Ele não estava na mansidão da vida. Elevo para os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Podemos ver também lá, Salmo 107, versículo 6, ó. E clamar ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Ou seja, o salmista Davi aqui diz que houve angústia, e o Senhor livrou. Aleluia. Marcos 4,35 Marcos 4,35 é a tempestade, né? Se a gente for lá Jesus estava no barco. 36 e 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. Amém. E houve grande bonança. Ou seja, os discípulos estavam no barco. Olha a diversidade. O vento bateu de um lado, de outro, e no entanto Jesus acalmou a tempestade. Então, aprendemos com essa parábola, primeiro ensinamento. Primeira lição: a adversidade chega para todos. E a segunda, que nós falamos, que eu já acabei de falar aqui direto, a diferença está na comunhão com Deus. Amém. No nosso alicerce, na palavra, aquele que tem conhecimento, a genuína intimidade com Deus. Podemos ver lá também Salmos 91, todo mundo conhece Salmo 91. Olha só, 14. Pois que é 91, 14. Pois que encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei a salvo, porque conheceu o meu nome. Ou seja, então, essas duas lições são básicas dessa parábola. A adversidade chega para todos. E a segunda lição: a diferença está na nossa vida com Deus. Porque ainda que a gente perca tudo que tivemos, nós vamos saber encarar essa perda. Porque o nosso coração não está nessas coisas do mundo. Está em Cristo Jesus. Amém. Tudo isso que eu falei, essas coisas que a senhora falou, são necessidades básicas para a gente também, né? Queremos ter carro, queremos ter uma casa, queremos ter uma vida confortável, queremos sair, queremos ir no restaurante, queremos ter uma vida social ativa, mas o coração, a nossa vida tem que estar em Cristo Jesus. Ele é a base da nossa vida. Ele tem que ser o alicerce da nossa vida. E quanto mais profundo, quanto mais profundidade tivermos com Deus, mais seguros estaremos, mais confiantes estaremos. Pode se levantar um exército contra nós, diz o salmista Davi. Pode se levantar um exército contra nós, mas se estivermos alicerçados na palavra de Deus, no conhecimento do Senhor,
nada vai abalar a nossa fé. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, porque nós saberemos como driblar as adversidades. Eu separei aqui, ó, o que é prudência. Prudência é cautela, ponderação, sensatez, bom senso, juízo, discernimento, equilíbrio, critério, siso e tino. Nessas siso e tino é palavra antigamente, né? Toma tino, garoto. A orientação, né? Se orienta, menino, né? Se orienta. Mas essa palavra tino, eu já ouvi falar, Sim. Toma, tenha tino. Né? Hoje em dia, essa garotada de hoje não sabe nem o que é isso. Né? E o que é insensatez? Loucura, ou seja, o homem insensato construiu a sua casa na areia, agiu com loucura, imprudência e a falta de tudo que eu acabei de falar, falta de cautela, falta de bom senso, falta de juízo, falta de equilíbrio, falta de critério, falta de ou seja, o insensato. Então, fica aqui a mensagem de hoje, querendo que, pedindo a Deus que cada um de nós venhamos ser prudentes nas nossas atitudes, prudentes na nossa vida, agindo com cautela. O caminho é por ali, você sabe. E interessante que viver com Cristo, a caminhada com Cristo não é fácil, é difícil. Mas nós temos o Espírito Santo que nos alerta, nos adverte. Você está indo pelo caminho por aqui. Eu acho que é mais fácil chegar ali na Fátima por aqui. Mas você, quando não é para ir, o Espírito Santo vai te dizer, ó, dá essa volta. Amém. Mas pô, aqui é rapidinho, um pulo daqui a ali. Mas se o Espírito Santo está te indicando para ir um pouquinho mais longe por ali, a gente tem que ser cautelo, a gente tem que ser prudente, tem que ouvir a voz do Espírito Santo, né? Vocês acabaram de ver aqui um louvor que fala sobre acordou de madrugada, tem que orar mais, né? Na ministração, a Salete falou isso, né? Repete o que a música diz. Temos que ler mais, orar mais e tal, na madrugada, né? Essa madrugada, essa semana, acordei do nada, 3 horas da manhã. Puxa, na hora, só para ver se Deus, né? Vai orar. Aí eu fui para a sala, dobrei e orei. Amém. Isso é o quê? Coisas do Espírito Santo. Se a gente for sensível, nos deixar dirigir, ser guiado, agir a nossa vida com profundidade, que eu acabei de falar, o Espírito Santo vai nos revelar aquilo que é oculto, aquilo que nós precisamos fazer, aquilo que nós precisamos entender. Vai nos dar sabedoria. Glória a Deus. Porque o Espírito Santo é aquele amigo que nós temos, né? Eu sempre falo aqui sobre a oração de Jesus. Ele foi embora e não deixou os seus discípulos perdidos, não, vou rogar ao Pai que envie o Espírito Santo, Consolador. o Consolador, para consolar nos momentos de dificuldade. Glória a Deus. Ele sabia que aqueles discípulos iam se dispersar, iam ser perseguidos, iam ser apedrejados, iam sofrer, não iam ter forças para poder continuar na caminhada, igual hoje em dia. Às vezes a gente para pensar, tem pessoas que pensam em desistir, mas se a gente estiver com Deus, com o coração voltado em Cristo, Amém. o Espírito Santo vai falar, vai exortar,
vai nos mostrar. Ele revela aquilo que é oculto, que a gente não tem conhecimento. Ele nos mostra o caminho que devemos seguir. Basta buscar o Espírito Santo, buscar a presença de Deus, buscar. E como é que se busca? Lendo a Bíblia, orando em todo o tempo, meditando, refletindo na palavra de Deus, buscando de todas as forças a presença de Deus na nossa vida. Amém. Porque quando a gente está cheio, da presença de Deus, o Senhor se revela, o Senhor faz milagre. E como eu falei sobre alegoria, eu destaquei aqui uma letra de uma música da Léa Mendonça, interessante, que tem a ver com sentido figurado. Talvez vocês conheçam. Diz assim a letra: traga o cântaro, a tocha e toque a trombeta. Acenda a tocha, quebre o cântaro e adore. Pule, salte, dance, marche na peleja, comemore já a sua vitória. Amém. Quando ele, o inimigo, ouvir o som ungido da trombeta e o ruído de um quebrado coração, e vir a luz da tocha em sua vida acesa, o inimigo não vai resistir, vai vir ao chão. Ele vai tombar e você vai vencer. Deixa o resto da história para Deus escrever. Ele vai tombar e você vai vencer. Veja o que Deus é capaz de fazer por você. Conhece a música? Não? É muito bonito. Talvez tocando, eu não lembro. Fala assim mais ou menos, deixa eu ver se eu consigo. Quando ele ouvir o som ungido da trombeta e o ruído de um quebrado coração, e vir a luz da tocha em sua vida acesa, o inimigo não vai resistir, vai vir ao chão. Ele vai tombar e você vai vencer. Deixa o resto da história para Deus escrever. Ele vai tombar e você vai vencer. Veja o que Deus é capaz de fazer por você. Ou seja, o que é isso? Acender a tocha, quebrar o cântaro, adore, pular, saltar, marchar diante da peleja. É você se fortalecer com a palavra de Deus. Comemore a sua vitória antes de acontecer, Quando o inimigo, os nossos medos, as nossas manias, os nossos pecados, ouvir o som ungido da trombeta de Deus e o ruído de um quebrado coração. O que é quebrado coração? É estar ungido por Cristo, é estar sentindo o sangue vertido lavando a alma, e vir a luz da tocha em sua vida acesa, a luz do Espírito Santo. O inimigo, nossas adversidades, o nosso eu não vai resistir e vai vir ao chão. E tudo vai tombar e você vai vencer. E deixa o resto da história para Deus escrever na sua vida. Glória. Então que Deus nos abençoe, que possamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo, clamando, buscando, adorando, agradecendo em todo o tempo, buscando a presença do Espírito Santo de forma incansável, mas buscando na madrugada, nos momentos no ônibus, em casa, no banheiro, mas louvando, glorificando, buscando, atraindo a presença de Deus, o reino de Deus para a nossa vida. Amém. Isso é a base da nossa vida, porque o inimigo estremece, o inimigo tem medo do poder de Deus. E se a gente tiver o poder, a presença do Espírito Santo em nós e conosco, nada, nem ninguém, muito menos o inimigo, pode um exército se levantar contra nós, que nós seremos vencedores. Que Deus nos abençoe rica e poderosa.